alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde! Está começando aqui nosso programa Oficina Espírita da Família, nessa tarde bonita de sol, para o nosso estudo da obra Nosso Lar. Vamos dar uma boa tarde aí para o pessoal que está chegando, todo mundo animado para o nosso estudo. Hoje é um capítulo muito interessante da obra Nosso Lar. Vamos lá, a Vanessa já está chegando aqui, a live é aqui mesmo, tá? A gente atrasou um pouquinho, porque a gente teve um evento de manhã e aí ficou corrido o dia, né? Mas conseguimos chegar aqui, graças a Deus. Boa tarde. Moisés também já colocou seu boa tarde a todos que assistem o programa. A Érica já está aí para anotar a Ararinha, conversando com o pessoal. E o pessoal está chegando. Já mandei meu boa tarde. Sônia Bonfim também, boa tarde. Lúcia Helena Moderno, boa tarde a todos, também aqui presente. Ana Maria de Luna, boa tarde para todos da oficina. E lá vamos nós. A Ana Maria de Luna dando boa tarde para mim e para o seu Moisés, tá? Ela, cuidado, hein? Seu Moisés aí. Vamos lá. Então, todo mundo aí chegando, vem vindo devagarzinho, mas estamos aqui nesse momento de contato com a doutrina espírita, estudando. Já vou colocar aqui o banner, capítulo 18 do Nosso Lar, Amor, Alimento das Almas, né? Então, essa é a nossa página hoje de estudo da obra Nosso Lar. Bom, Moisés, vamos à nossa oração? Não. Ou a mensagem primeiro? Vamos à mensagem primeiro, Moisés. Vamos para a mensagem. Não vamos a mensagem nenhuma. Não vai? Ainda não tive o prazer de dar boa tarde. Então, dê boa tarde. A todos vocês. Fiz de propósito, tá? A todos vocês que participam desse programa. Esse programa sempre vai numa crescente, né? Então, vocês todos sintam-se parte desse programa. Não esqueçam de colocar um copo d'água para que ela possa ser fluidificada, porque, com certeza, a todos que estão coligados a esse programa, estejam vocês na sua casa, na casa de amigos, na presença de familiares que também assistem o programa, vocês mesmos estão tendo uma boa orientação espiritual no lugar onde estão, tá? Porque os espíritos amigos, nossos anjos da guarda, estão sempre conosco, nos dando essa proteção, carinho, observação e participando desse ensinamento, que para eles também faz parte do aprendizado, tá bom? Então, sintam-se felizes nesse momento por essa extensão de conhecimentos que estamos transmitindo. Isso aí. Deixa eu dar mais boa tarde aqui. Tem mais gente aqui. A Glória Macedo, boa tarde a todos. Paulo Sakai, boa tarde a todos. Até que demorando um pouquinho para entrar, deu tempo de todo mundo aí se acomodar, entrar, né? A Ana Maria de Luna está dizendo assim, a Margarete, você gosta de provocar o seu Moisés, né? Eu me divirto com esse casal 20, né? Já não é mais casal 20, né? Agora já é casal 21, né? Nós estamos no século 21. Vamos lá, Moisés? Vamos para a nossa mensagem de hoje aqui, ó. Ó, tem uma mensagem. Vamos lá, Moisés? É contigo aí. Não se afaste.
Ao primeiro aborrecimento, são muitos os que se afastam da tarefa que abraçaram, na redenção de si mesmos. Sobre a terra, ninguém convive com criaturas angelizadas. Todas as pessoas têm as suas lutas e os seus problemas que, por vezes, terminam por extrapolar no relacionamento comum. Compreenda que é assim e não se melindre. Muitos rompimentos de amizade acontecem porque, se um corta o pano, o outro se dispõe a rasgá-lo de vez. Poucos são os que sabem viver de agulha e linha nas mãos, alinhavando o que a invigilância de alguém tentou desconcertar. Nunca alguém faz o suficiente para manter uma convivência fraterna, tendo em vista não prejudicar determinada atividade assistencial ou doutrinária em andamento. Quem coloca a causa acima de si não causa e nem consente que alguém lhe cause motivos à deserção do dever. Não espere, pois, trabalhar em grupo sem opositores às suas ideias e iniciativas. Quem se mostra inflexível na opinião e em seu ponto de vista não se relacionará bem nem com os da sua própria casa. Vamos ter que andar, sabe com o quê, Moisés? Agulha e linha, para alinhavar. Viu? Toda vez que você discutir comigo, eu vou pegar agulha e linha, para alinhavar a discussão. Para costurar a discussão, para não ficar o rombo aí, o rasgo, que não dá para consertar, né? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito disso. Principalmente quando tem jogo do Corinthians e Palmeiras, né? Eu gostaria que que todos vocês devem conhecer a Bíblia e saberem que a mulher sempre... Olha, mas era muito machismo, né, gente? Mulher sempre ficava abaixo do homem, não podia abrir a boca, não podia falar nada, e assim foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Agora, eu acho que era o certo, sabe por quê? Porque quando a mulher pegou a sua independência, gente, e eu sei o que é isso, porque eu conheço aqui em casa, fala dia e noite, fala até dormindo, quando abre a boca não para de falar. Gente, eu vou lhe contar um negócio. Eu preferia pegar a agulha e fechar aqui. Aqui, para que ela não falasse mais. Pois é. Viu como é que é o negócio? Mas tudo bem, fazer o quê? Vamos lá. Vamos dar aqui um boa tarde também para a Bruna. Oi, casal 20. Ó, mais um casal 20 aí. Bom, vamos à nossa prece, Moisés? A Bruna... Brincadeiras à parte. Ela está escrevendo aqui. Esses dois são maravilhosos. Aprendo tanto e me divirto. É isso aí. A Bruna participou hoje do a gente teve hoje um simpósio lá no Seara de Jesus, maravilhoso. E agora estamos aqui fazendo o nosso cantinho do nosso lar. Uma casa espetacular que quem não conhece devia conhecer. Lá a gente aprende o Espiritismo raiz. Muito bom. Raiz no Seara de Jesus, ali na Washington Luiz. É isso aí. Vamos à oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso aí. Assim seja. Gratidão. Que a espiritualidade nos ampare e nos proteja no estudo de hoje. Todo mundo está com o seu livro aí? Todo mundo já pegou o seu livro para estudar? Vamos lá para o capítulo 18. Amor, alimento das almas. Não se pode
falar do capítulo 18 sem antes se referir ao capítulo 17? Então, o capítulo 17 é contigo, Moisés. Em casa de Lísias, né? Aí chega um enfermeiro todo contente para o André Luiz. O enfermeiro Lísias, né? Enfermeiro Lísias. Esse é o capítulo 17. O amigo dele, o irmão camarada dele. Chega todo contente e diz que ele ia receber a visita do Clarencio. E o Clarencio chegou para ele e falou que ele estava de alta. Que da enfermaria onde ele estava, do hospital onde ele estava, o doutor Henrique de Luna, vendo a ficha dele, deu alta para ele. Então, ele já não estava mais naquela cama de convalescente, onde ele não podia sair das dependências, onde ele estava, porque ele não tinha ainda, ele ainda estava em recuperação. E então, o Clarencio chegou e falou que ele estava de alta e seria encaminhado, ele vê qual instituição que o receberia. A instituição como a gente diz, é como se fosse uma república, né, de amigos, né, onde ele iria continuar os ensinamentos adquiridos, para ver o progresso espiritual que ele teria. Mas, dando um passo à frente, o enfermeiro Lísias falou para o Clarencio que gostaria muito de receber o André Luiz na sua casa, porque ele tinha uma casa, ele tinha um lar dentro do nosso lar, né? E o Clarencio ficou muito contente, porque ele falou que aí está a verdadeira fraternidade, né? Afinal de contas, esse tempo todo que ele ficou lá, ele pegou muita amizade com o Lísias o compreendia, ele gostava muito do Lísias, e o Lísias dava todo esse ensinamento para ele. Então, ele ficou, ele recebeu uma caderneta para que pudesse anotar tudo que encontrasse nos ministérios que ele iria percorrer, né? Então, poderia percorrer quatro essa caderneta que ele estava recebendo para fazer as observações era por um ano. Tá? Ele tinha que mostrar, era um estágio que ele ia fazer. E esse estágio era por um ano, para ele poder se tornar um cidadão realmente de nosso lar. Exatamente. Você sabe pela ordem quais são os ministérios? Ah, sei, vamos lá. Ele podia visitar o Ministério da Regeneração, do Auxílio, do Esclarecimento... Da comunicação. E da comunicação, viu? Comunicação, comunicação é contigo mesmo. Ele só não podia ir para onde? Para o da elevação e da união divina, porque eram ministérios mais superiores. Eram superiores que ele primeiro precisava passar nesse ano por esses ministérios para ver se ele realmente progredia. Então, vamos lá, Moisés. Então, aí o Lísias acolheu o André Luiz dentro da casa, e chegando lá, ele encontrou quem? Outra Laura, que era a mãe de Lísias. Então, e duas irmãs ainda, né? Judite e Yolanda. Então, ele foi acolhido lá, não foi? Foi acolhido como se fosse um filho, parte da família, né? Aliás, ele já entrou como um filho praticamente, né? Porque o Lísias falava muito dele, tanto é que quando chegou lá, falou: mãe, aqui está o irmão que eu tanto falo, né? Então, o Lísias já estava preparando a casa dele para que recebesse esse grande amigo que ele tinha. Então, aí chegou lá na casa, aquele acolhimento, né? Aquele carinho, ele se sentiu assim dentro de um lar. Fazia tempo que ele não estava num lar, né? Porque ele ficou bastante tempo no hospital. Então, aí começa o capítulo 18, né? E eles costumavam fazer, na casa também da dona Laura, uma oração no horário do crepúsculo. Não sei se vocês lembram que no capítulo 3 da oração coletiva, naquele horário do crepúsculo, o governador fazia uma oração e todos da colônia, através de uma live, assistiam à oração coletiva de nosso lar. Todos os lares eram beneficiados dessa energia. Então, a dona Laura, quando chegou próximo desse horário, convidou a todos que ali estavam para essa oração, tá? E aí começamos agora o capítulo 18, né? Essa oração ela se dava em todo local e eles tinham um aparelho próprio que conseguiam ver essa oração ao vivo, né? Hoje nós temos a televisãozinha. Hoje tem televisão. Mas lá naquele tempo já existia, colorido ainda por cima. Vamos lá. Amor, alimento das almas, capítulo 18.
Terminada essa oração, que era feita sempre nesse crepúsculo, né? Chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Naturalmente que os espíritos, nós espíritos, quando estivermos no plano espiritual, principalmente se a gente estiver muito, a gente ainda necessita, nosso perispírito ainda necessita a alimentação que nós tínhamos na Terra. Mas já foi visto em outros capítulos que já não seria mais aquela alimentação tão densa, né? Mas lá o que eles fazem a alimentação à base de água, à base de frutas, né? As frutas aqui no caso são perfumadas, tudo mais, porque ainda necessitam disso. Mas aqui diz que eles despendem grandes quantidades de energia. Por quê? Porque para auxiliar, né? No caso do Ministério do Auxílio, para auxiliar os irmãos que estão chegando agora, eles despendem grande quantidade de energia e precisam de uma reposição. Alguns lares, no nosso lar, já não, a alimentação já é mais superior e menos densa do que essa. Apesar que essa aí é feita na base de sucos, né? De sucos e até de frutas, né? A maneira deles, a fruta, né? São condensações fluídicas que têm aparência de caldos e de frutas. Tá? Para não descaracterizar muito, não ficar muito diferente da alimentação material. Tá? Então, eles fazem esse tipo de condensações fluídicas para fortalecer quem? Não matéria, tá? Corpo perispiritual. E como o Ministério do Auxílio é um ministério ainda com muitos parques hospitalares, então se gasta muita energia lá. Então, precisa repor isso. Nos ministérios mais superiores, eles fazem esse trabalho pela respiração e por outros processos que a gente não conhece. Então, eles conseguem captar o nitrogênio e fazer absorção do que precisa. Nós ainda não, nós precisamos do oxigênio para respirar, a gente não consegue fazer esse trabalho, né? Então, há necessidade dessa alimentação ainda, mesmo quando a gente desencarna. Então, por isso que lá tem muitos concentrados fluídicos com aparências de alimentações ligadas ao nosso lar. Agora, aqueles espíritos assim muito materializados, né, que não estão em nosso lar, mas estão nas regiões umbralinas, e às vezes presos à crosta terrestre, eles vêm se alimentar das energias fluídicas dos encarnados, né? Às vezes com bebida, com vícios, né? Então, eles vêm aqui sugar as energias de quem está encarnado. Então, não estão ainda desligados do corpo físico aqui, né? Da vida, o corpo físico não, vamos dizer assim, da vida material. Mas eles lá no nosso lar já estão se desprendendo disso. Então, a alimentação, ela já vai trazendo o alimento do corpo perispiritual. Por isso que o André Luiz, quando ele estava no parque hospitalar, ele recebeu aquele caldo, energia solar, a água, né? Então, eram tudo componentes fluídicos que chegavam até ele, tinham muitas características da alimentação mais ou menos parecida com a que ele vivia aqui, tá bom? Caramba. Pois é. Se tiverem alguma dúvida aí, gente, fala com a gente. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a Rosana de Oliveira Sakai, que também já chegou. Isso aí. Quem tiver alguma dúvida nesse caminho, posta aí. Vamos lá, Moisés. Fala uma coisa também. Fala. A alimentação lá,
Nunca tem uma feijoadinha assim, uma vez por ano? Não, feijoada não tem, Moisés. Feijoada não tem, porque tem carne de porco. Ah, bom, carne de porco. Ele não pode fazer feijoada light, Eu porque é não muito vou. pesado. Né? A energia lá não precisa de estômago pesado e outras coisas mais, né? Então, a gente precisa de nutrientes para o corpo perispiritual. Isso, porém, ponderou uma das jovens. As jovens são a Judite e a Yolanda, é isso? Sim. Não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Quer dizer, tem sutileza aí nessa alimentação, né? Não quer dizer que para sobreviverem lá, eles precisam de ter esse alimento, tá? Conforme vai a evolução espiritual, eles vão buscando nutrientes de uma outra forma, mas vai sutilizando a alimentação. Por isso que a gente aqui também no plano físico, a gente tem uma alimentação às vezes mais pesada, né? Mas para ir para o mundo espiritual, a gente também vai começar depois a aprender a sutilizar a alimentação, porque isso vai ser algo muito necessário para nós nas nossas habitações espirituais. Elas vão diminuindo mais à medida que nós vamos progredindo. Né? E conforme você vai progredindo, a gente vai, vamos dizer assim, se desligando gradativamente de alimentos que não são benéficos ao organismo físico. Sim, porque depois de 80, 90, 100 anos que a gente passa aqui nessa existência, a gente ainda carrega conosco para o plano espiritual as dependências que tínhamos da alimentação material. Isso mesmo. Perfeito? Perfeito. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E, na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Quer dizer que na união divina inimaginável. Não tem como calcular, não tem como saber. Eles não têm como saber. O André Luiz, nas pesquisas dele, ele não teve acesso a esse tipo de alimentação dos habitantes do Ministério da União Divina, porque é algo que a gente não conhece. Tá? Você vê que o ministro da União Divina, o governador, vamos dizer assim, não o ministro da União Divina, na governadoria, né, que é o centro do nosso lar, o governador, ele quase não descansa. Mas não quer dizer que ele está cansado. Ele tem outros mecanismos de absorção de nutrientes necessários para ele se estabilizar. Agora, ele faz isso usando o quê? Que já foi falado aqui, né? Respiração e energia solar. Então, eles têm outra forma de colher essa forma alimentar pela própria natureza, pelos elementos químicos da natureza. Vamos embora, Moisés? Vamos, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a Vanessa, que falou que amanhã vai começar um curso de preletores e expositores na Casa Espírita Razim. É a Casa Espírita Razim, aquela da Rua Borges? Deve ser. Deve ser essa, né? Parabéns, Vanessa. Meu olhar indagador ia delícias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nesse parágrafo, a gente via que o André Luiz era incansável em fazer perguntas, porque ele era muito curioso, né? Por isso que ele era um verdadeiro indagador. Né? Por isso que o Clarencio deu para ele uma cadernetinha para ele fazer anotações, porque tudo ele queria saber, tudo ele queria observar. Ele era curiosíssimo demais. Então vamos lá. Quer trabalhar, então? Ele quer trabalhar como médico ainda não dá. Então, eu vou te dar uma caderneta, você vai percorrer 4 ministérios de nosso lar e vai anotar tudo que for importante, porque Clarencio já sabia
que depois ele iria transmitir para nós, através dessa coleção de obras, os apontamentos que ele fez em nosso lar. Mas ele não devia ter dado uma caderneta, né? Ele devia ter dado Isso uma eu não sei. brochura de 500 não sei como é que era a caderneta lá. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração de graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo? O cibo quer dizer sustento, né? É porção. É porção. Do universo. Você viu aí? Vi. Aqui eles estão falando que o maior sustentáculo das criaturas é o amor, não é a alimentação. A gente tem amor. O que Jesus veio nos ensinar quando aqui esteve entre nós? Ele veio nos ensinar o amor. É isso que nós devemos nutrir um pelo outro. Amar a todos como se os reconhecêssemos de imediato que todos nós somos irmãos. Estejamos onde estejamos, o dia que a gente aprender que nós devemos amar a qualquer irmão nosso, em qualquer situação que se encontre, em qualquer país, em qualquer região que se encontre, devemos abraçá-los mentalmente como se estivéssemos presentes e que ele é o nosso verdadeiro irmão, que somos todos irmãos perante Deus, nosso Criador. Então, a gente vê que o amor é o alimento das almas, né? Então, muitas vezes, você vê que ele diz aqui, grandes comissões de instrutores ministram cursos de nutrição espiritual. Então, gente, muitas vezes, encarnados aqui durante o sono, vão fazer curso lá de nutrição espiritual, vão aprender como é a alimentação espiritual. Então, você veja que ela é a base. Então, a gente precisa entender assim, que a energia que permeia o universo, fluido cósmico universal, a base do fluido cósmico universal é amor. É amor. Então, há um nutriente que nos alimenta, que é um nutriente chamado amor. Por isso que Jesus veio dizer aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande nutriente das nossas almas. Quem não ama, está faltando nutriente. Está faltando o mais importante de todos os nutrientes do nosso espírito. Né? Então, ele diz que aqui é a base de tudo. Né? Então, ele vê que não lhe parece que o amor divino seja a porção do universo? Quer dizer, essa porção divina que está em tudo quanto é lugar, que a gente precisa se nutrir dela, porque ela é o nosso sustentáculo aqui e em qualquer lugar que nós estivermos, tanto encarnados quanto desencarnados. Por isso, o título do capítulo, Amor, Alimento das Almas. Tudo certo aí, Moisés? Vamos embora. Continuemos. Tá todo mundo quietinho aí? Tá tudo certinho? Nenhuma dúvida? Tá todo mundo entendendo aí? Dá um oi aí, gente. Vamos lá. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus e, quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta
os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, o que ele faz aqui? Compara tudo à natureza, né? A natureza como uma grande mãe nos ensinando, né? Então, aqui, ó, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. Quem é o doador de amor para nós? Deus. Deus é o sustentáculo, é o amor. É Ele que nos doa o alimento do espírito. Agora, cabe nós criarmos o quê? O receptáculo para absorver esse amor de Deus em nós e compartilhar. Compartilhar. Os 4 bilhões de anos que se passaram desde que a Terra foi projetada por Deus e com o auxílio de Jesus. Jesus foi encarregado de ser o governador da Terra. Já foi totalmente preparada a nossa Terra com todos os germes que iriam proliferar depois. Então, você vê, cada elemento da natureza faz o seu processo de nutrição. Quanto mais a ascensão espiritual tivermos, menos alimento de ordem material vamos necessitar. Vai mudando essas coisas. Eu acredito que numa espiritualidade superior, o que sustenta é o amor. Ninguém precisa de alimento. O alimento provedor é o alimento do amor. Essa é a tendência futura. Mas para a gente ainda é difícil de entender isso, né? Porque a gente ainda tem uma condição material muito, muito profunda. Então, quando ele diz assim, necessitamos de substâncias suculentas tendentes à condição fluídica. E esse processo vai ser mais delicado à medida que se intensifica a ascensão espiritual. Então, quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos nos desprendendo das coisas materiais. É isso aí. Tá certo, Moisés? Eu acho que tá. Então tá. Então vamos lá. Esperamos que estejamos certos. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem, e nós dependemos absolutamente do amor. Sim. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Aí é que está o ponto. Desde os primórdios do tempo. Né? Somos como peixes no oceano. O que quer dizer isso, né? Que estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Não há nada fora do fluido cósmico universal. É esse elemento que é a energia divina que permeia todos os universos, todos os seres. Tudo é feito de modificação de fluido cósmico universal. Então, todos nós estamos inundados no amor de Deus. Então, nós estamos em Deus. Por isso que ele fala aqui, todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Deu para entender aí, gente, isso daí? É importante essa parte, hein? Mais ou menos como os animais selvagens da natureza. Né? Existem os carnívoros, existem os herbívoros. Os herbívoros necessitam das plantas, da grama e tudo mais para eles sobreviverem. E os carnívoros dependem dos herbívoros para a sua existência. Isso é o amor universal, porque um depende do outro. Se não existissem as plantas para serem comidas, como queriam sobreviver os animais herbívoros? E se não existissem estes, como iriam viver
os carnívoros, todos eles fazem parte da existência e da evolução da própria espécie. O nome disso é amor. Um cede ao outro aquilo que o outro necessita. Você vê que, por exemplo, a água, ela faz seu trabalho, mas ela contorna os obstáculos e segue seu caminho. As plantas têm as intempéries da natureza, elas seguem as intempéries da natureza e fazem o seu trabalho. O sol, para nós aqui, de manhã ele vai aparecendo, vai despertando, no final do dia ele vai se escondendo, dá oportunidade para a noite chegar, depois ele volta de novo. Então, respeita o ciclo da natureza, faz o seu trabalho em determinado momento, e em determinado momento ele não faz. Sim. Ele fica ali, deixando que o outro faça a sua parte. E a natureza vai dando essas lições para a gente, né, de beleza, de respeito, cada um faz sua parte. E a parte do homem, a essência do homem é o amor. O ciclo da vida. O ciclo da vida. Então, cada um tem a sua responsabilidade. É extraordinário aduzir comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias, atenciosa. Jesus não preceitou esses princípios, objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprendemos, mas dia, menos dia, de caridade, não, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos, igualmente, a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Pois é. É isso aí, Moisés. Estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Tem que ter o quê? As trocas. Tá? A gente tem que cooperar. Como ele diz assim, a prática do bem constitui dever. Aí tem o lema, né, do Evangelho. Qual é o lema, Moisés? Fora da caridade... não há salvação. Aí, ó, esse é o lema, né? É a prática do bem, é dever. Não é fazer o bem quando eu tenho tempo, quando me dá vontade de fazer o bem, quando não tenho nada para fazer, vou me ocupar para fazer alguma coisa, não. O bem é dever nosso. Todos nós estamos aqui para cumprir esse dever, né? De nos amarmos mutuamente, na fraternidade, na compreensão, na bondade. Essa é o alimento das nossas almas. Aí a Vanessa está colocando aqui, ó. Talvez seja o imperativo da depressão, a falta da alegria. É isso mesmo. Essa é a chave, né? Amar, né? O Emmanuel sempre dizia para o Chico, né? O Chico, quando ele estava... Lá vou com meus casos, Bruna. O Chico, quando ele... às vezes estava meio para baixo, né? Aí o Emmanuel falou assim, o que aconteceu, Chico? Estou meio desanimado, hoje coisa não tá bom. Aí o Emmanuel falava para o Chico, então vamos dar uma volta. Aí o Chico achava que ele ia passear na praça, ver a cachoeira dali do lugar, ia passear, né? E o Emmanuel levava ele para a periferia. Eu falei, vai lá ver a dor do outro, aí você vai ver
que a alegria da sua vida é muito maior, que há muitas dores e dificuldades por aí, e que não tinha necessidade de estar naquele estado. Então, ele voltava renovado quando ele via aquela situação das outras pessoas, né? Então, era assim que o Emmanuel ensinava o Chico, né? Se está faltando, está tristeza na sua vida, é porque está faltando a alegria do outro na sua vida. Essa era o que o Emmanuel falava para o Chico, né? Está faltando a alegria do outro, que é o que está escrito aqui, ó. Não tem esse gesto no campo da fraternidade. Mas o Emmanuel, eu acho o seguinte, ele nunca deixou de ter aqueles percalços do tempo do Império Romano, né? Porque naquelas noites que o Chico trabalhava até 2 horas da manhã, atendendo o pessoal, e acordava às 6 horas para sair. Naquele espaço de tempo, estava lá o Emmanuel fazendo ele escrever os livros. Mas o Emmanuel, ele era rígido, ele era disciplinado. Mas ele não compreendeu o Chico quando ele falou, Emmanuel, deixa eu descansar um pouco, 6 horas da manhã tem que acordar. Emmanuel falou, Chico, tem isso. Continua. E o Chico falou, Emmanuel, eu estou perdendo, olha o sangue saindo da minha vista, ele perdeu uma vista, o sangue saindo. Está reclamando o quê, Chico? Você tem outra vista? Vai, escreve aí, né? Ele não dava uma moleza para o Chico. Dava moleza, Chico, né? Mesmo a vista cansando, tinha que ficar escrevendo lá. Ele era assim mesmo. Ele era... Chico não dormia. Não podia perder tempo agora, né? Então, era assim que o Emmanuel ensinava o Chico, né? Daí, se você, quando fica conversando de noite comigo de madrugada, não vai me obrigar a escrever nada, porque eu preciso dormir. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Vamos lá, continuemos. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, e adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. Estava corrigindo ele com o pensamento dele, né? O sexo é manifestação sagrada desse amor, com letra A maiúscula, universal e divino. Mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Então, o que ele diz aqui é assim, quando você coloca a palavra amor, as pessoas já pensam na questão da sexualidade, né? Por isso que ele fala que as teorias do sexo, né, as psicanálises, até a própria psicanálise de Freud, todos esses componentes, essa energia sexual, ela é importante. O sexo é uma manifestação sagrada desse amor universal, mas ela não é a base do amor universal. É isso que ele quer dizer, tá? Está tentando esclarecer o André Luiz nesse sentido. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida, entre eles, à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a ventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Você vê que nos casais mais espiritualizados, a base não é o sexo. A base é esse amor existente entre eles, né? Essa permuta, né? Esse carinho, essa compreensão, essa permuta magnética, né? É uma troca energética saudável. Tudo certo aí, Moisés? Valendo-se da pausa, Judite acrescentou. Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba disso. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano da redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio à jornada. É preciso muita identificação com a fé sobre-humana para viver o homem ou a mulher
solidários no mundo. Aqui o meu não tem essa parte. Ah, mas aqui tem, sabe por quê? É. Porque o meu livro é uma edição bem mais gordinha que a tua. Comer uma parte do meu livro. Então, Onde que você está? Comeu aqui na parte do meu livro. agora você me atrapalhou. Pois é. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente. Achou? Achei. Ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Tá vendo aí? Precisamos da compreensão. Você vê, quando faltam companheiros, que a pessoa vive uma vida solitária, pode sucumbir na jornada, entendeu? Porque a nossa constituição humana precisa de afeto, de carinho, precisamos trocar essa energia com o outro, a gente precisa ter essas trocas saudáveis, né? Esse cuidado, por isso que ele diz, nem só de pão vive o homem. A gente tem que ter essas relações de afeto, de amor, né? Que vai nos ajudando a construir a nossa própria individualidade. Então, precisa estar com esse Evangelho do Cristo na nossa caminhada, né? É por isso aí, Moisés, tá vendo? Trocas energéticas. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Eram 2 jovens, tá? 2 jovens, 2 jovens lá dentro. 2 jovens, E duas irmãs do Lísias, são né? 2 irmãos. São irmãos. Lá eles Você colocam como irmãos. Todo mundo é irmão. Saudações, abraços, alegria. Decorrido o momento, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estrague o programa afetivo por nossa causa. Não esqueça a excursão ao campo da música, para onde iam Polidoro, Estácio, a Judite... Ia todo mundo. Polidoro, Estácio, Judite, a Yolanda e o Lísias, né? Eles iam para o campo da música. O campo da música é a mesma coisa que o Bosque das Águas. Tinha o Bosque das Águas, tinha o campo da música. É outro lugar que as pessoas passeavam, né? É um espaço assim coletivo em nosso lar para contemplar a música, né? Então eles iam passear lá, né? Os jovens. E ela está falando para eles irem, aproveitarem o dia, né? E a Laura ia ficar com o André Luiz em casa. O André Luiz não estava querendo ir nesse passeio. Vamos lá. Vamos lá. Você está se precipitando. Então, vamos lá. Notando a preocupação de Lísias, o Lísias assim, ficou meio preocupado, né? Ficou meio... Porque não queria deixar o André em casa, né? Não era por causa do André. Não só por causa do André? Não é por causa do André. Então... Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças lascívia. A lascívia. Era namorada de Lísias. Não faças lascívia esperar tanto. Nosso irmão, o André, ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. O André ainda não estaria preparado para os entretenimentos. Esses entretenimentos ainda não tinha chegado na condição, porque aqui nós estamos falando do Ministério da onde? Do esclarecimento. O Ministério é o último que ele vai ter que cursar, né? Não se incomodem por mim, exclamei instintivamente. Senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu. Não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente que voltou da terra há poucos dias. A senhora Laura quis dizer que ela não poderia acompanhar as filhas, os rapazes, o Lísias, ou reencontrar a Lacínia, porque ela tinha recebido uma neta fazia pouco tempo, que ainda necessitava do conhecimento dela. Futuramente, nós vamos ver
que a neta, essa neta convalescente, ela tinha desencarnado há pouco tempo. Isso é cenas do próximo capítulo. O próximo capítulo vai contar. Vocês vão entender isso no próximo capítulo. Por que ela veio? Por que ela estava convalescendo na casa de Dona Laura? Não estranhe isso, tá? No próximo capítulo. No próximo capítulo ela vai explicar por que ela não ficou num parque hospitalar da Colônia Nosso Lar e ficou na casa de Dona Laura, tá? A neta, tá? Mas isso é só no capítulo 19, na semana que vem, tá bom? Ela estava convalescendo na casa da Dona Laura, apesar de ter desencarnado há pouco tempo, mas porque ela era uma pessoa espiritualizada e não precisou passar pelo umbral, tá? Era mais equilibrada, né? Um pouco mais equilibrada. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente: vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o alimento sublime dos corações. É o pábulo. O alimento. Alimento dos corações. Eu sei disso porque está escrito aqui no eu sei, tá bom. Quanto mais espiritualizado, mais o amor também é espiritualizado, né? Então, eles iam lá para o campo da música, a música já tem a característica de trazer essa sublimidade nas almas, né? E eles iam lá se nutrir desses laços afetivos, passearem, né? Passeio, namorarem. Aquela paisagem, né? Diferente. Namorarem, mas era uma outra forma de amor, era um amor mais sublime, né? Um amor diferenciado desse amor tão carnal que a gente tem por aqui, né? Sai daqui, vai para lá. Por isso que era o amor, alimentos da alma. Olha, você tá com um mosquitinho aqui, ele tá vindo. Esse mosquitinho me adora aqui. Ele me adora aqui. Então é isso, gente. Acabamos com o estudo do Nosso Lar hoje. Acho que deu para entender, né? Que a base de tudo é o amor. E nós temos que nos mover no amor. Né? Essa é a grande lição, a grande proposta divina, né? Para a nossa vida. Aí, na semana que vem, a gente continua com o capítulo da jovem desencarnada e vai explicar o que aconteceu, por que ela está lá, né? Quais os problemas que ela está enfrentando. Então, vai dar também uma boa história para a gente conversar. Tá bom, gente? E aí? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Podemos ir para as ararinhas? Falem aí, gente. Vou ter que abrir aqui o meu WhatsApp para poder ver. Que a Érica já mandou aqui. Tudo certinho. A Érica está dizendo assim, muito esclarecedor o estudo de hoje. Nosso lar é riquíssimo em informações. Então, vamos lá, Moisés. Vamos com as ararinhas? Nós estamos aqui, né? Aqui. Se você não tirou meu papelzinho do livrinho, estamos aqui. Aí você põe o número. Vamos lá. A nossa ararinha vai primeiro para Vanessa Batista. Vanessa, a vida fica mais bonita quando carregamos coisas boas no coração. Isso aí. Agora para Sônia Bonfim. Sônia Bonfim. Não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Mateus. Insista na prática do bem. Você não terá outro céu que não seja a sua consciência tranquila. Agora para Lúcia Helena Moderno. Sinta-se bem do jeito que você é e não do jeito que as pessoas querem que você seja. Isso aí. Agora uma ararinha para Ana Maria de Luna. Ainda que a colheita não seja hoje, siga fazendo o bem e semeando o amor. Olha o amor. Olha o amor aqui, olha o amor.
Agora, uma ararinha, nós vamos mandar para Glória Macedo. Glória Macedo, gratidão é reconhecer que a vida é um presente. E para o Paulo Sakai? Paulo Sakai, faça tantas coisas boas que não sobre tempo para pensamentos ruins. Para Icleia Iga. Ecleia Iga, de repente tudo dá certo, tudo acontece. Não é sorte nem acaso, é o tempo de Deus. Para Rosana Sakai. Rosana Sakai, ao acordar, lembre-se que o dia mais importante da sua vida é aquele que está começando. Para o Rafael Sakai. Rafael Sakai, os amigos são como bons livros. Não é necessário ter muitos, basta ter os melhores. Para Bruna. Bruna, o tempo é realmente aquele orientador incansável que ensina a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre, que ninguém pode realmente brincar de viver. Para Clara Iga. Clara Iga, o melhor lugar do mundo é onde você está em paz. Nós já fizemos para o André Iga? Foi, não. Não? Então vamos para o André. Quem? André Iga. André Iga. A cor mais bonita que uma pessoa pode ter é a transparência. Eu acho que não faltou ninguém, né? Faltou a Érica. Cadê a Érica? Vamos lá, para a Érica. Érica, amar sem esperar ser amado é para almas iluminadas. Ixi, Maria, amar sem esperar ser amada é para almas iluminadas. Esse é o grande desafio, o grande alimento das almas. É amar sem esperar que o outro nos ame. Desafio para todos nós, né? Ô, Moisés? Vou mandar uma para você. Manda uma para mim, então. Vai. Se vamos ao bem, acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Ah, viu? Tem que usar a agulha e a linha para o mal não expandir. Viu? Foi o que falou lá. Tá? Agora eu vou ler uma para você. Quando achar difícil amar o teu próximo, lembre-se que você é o próximo de alguém. Viu? Se ficar difícil me amar, eu sou teu próximo, tá? O mais próximo que você tem sou eu. Então, ó, tem que me amar, tá bom? É isso aí. Continua boazinha que não acontece. Gente, vamos mandar uma ararinha agora para os nossos ouvintes que forem assistir o programa depois pelo YouTube, tá? Não esquece de compartilhar o nosso programa para que as pessoas possam se inscrever aqui no nosso canal da Oficina, Programa Oficina Espírita da Família, no YouTube, né? Vamos divulgar o canal para que as pessoas possam ter oportunidade de verem, né, as lives, assistir o que é postado aqui, para que o canal também possa ter relevância, tá bom, gente? Então, vamos lá. A gente já mandou as nossas ararinhas. Agora, a Ana Maria de Luna está dizendo aqui... Você vai mandar para esse pessoal? Não mandou. Ah, eu não mandei. Pois é. É você que vai mandar. Segue aí o ritmo. Você não falou. Às vezes a esperança não dorme comigo, mas ela vem me acordar toda manhã. Muito bem. Ana Maria de Luna diz assim, muito obrigada pela Larinha e os ensinamentos de hoje. Um excelente domingo para todos e até terça-feira no Se Liga na História. É verdade. Terça-feira, às 20 horas, tem o programa Se Liga na História. E no próximo sábado, às 20 horas, o próximo capítulo de Nosso Lar. Deixa eu ver se tem mais recado. A Érica também agradeceu as ararinhas. Falou para nós o final de semana todos, com muita paz, harmonia, amor. E é isso, gente. A gente agradece a presença de todos, agradece aqui por estarem todos aqui nos ouvindo, participando do programa. E é uma família, né? Que essa família possa se multiplicar aí pelos nossos canais do YouTube, tá bom? Um beijo a todos, uma boa semana. A Glória Macedo está dando gratidão a todos nós. E que a gente tenha realmente uma semana de muita felicidade. Moisés? Nós agradecemos a todos vocês que puderam despender seu tempo para assistir esse nosso programa.
um programa de conhecimentos, um programa que a gente procura descontrair, né, para que todos fiquem à vontade. Eu gosto muito de brincar um pouco, né, porque se a gente não brincar, muita gente vai dormir, né? A gente faz uma palestra aí, que a gente olha, tá dormindo, aí tem que dar uma puxada para a pessoa acordar, né? Então, que vocês tenham um ótimo final de semana. O frio ainda está aí, vai continuar, tá? E se Deus quiser, até sábado que vem, com a continuação desse programa. Provavelmente a Margarete e a Roseli estarão fazendo o programa. A Sônia Bonfim, agradecendo. A Bruna, beijo no coração para vocês também, para toda a família. Então, gente, tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. E agradecemos a espiritualidade que nos permitiu estarmos aqui mais uma vez, estudando, aprendendo e levando essa energia para cada um dos nossos lares. Gratidão a todos e que Deus abençoe seus lares. Shalom. Tchau, gente. Shalom. Tchau. Shalom Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde em hebraico. Tá bom? Beijo.